Oi, espero que todo mundo se esteja cuidando. Aqui, Alemar. Este vídeo eu dedico não só aos meus avós, aos meus pais, como aos seus avós e aos seus pais. Aqueles que se mantiveram em Portugal dentro daquela época que foi até 1974, como aqueles que tiveram que sair por por vontade própria ou por razões de força maior. Hoje é dia 24 de abril de 2020. No vídeo passado eu li um trecho de um 24 de abril de 1500, que foi quando o segundo Pero Vaz Caminha, que escreve uma carta ao rei, como Caetano Veloso começa uma música da Tropicália. Esse primeiro contato com povos originários que aqui viviam no Brasil. Então eu dedico, curiosamente, se é por acaso ou não, o 24 de abril de 1974, muitos séculos depois, foi uma viragem, uma virada muito significativa em todos os sentidos, para a minha história, para a sua história, para a nossa história, que é o fim do colonialismo, não é? Porque havia uma guerra que já durava desde 1962 com os países africanos, e o fim do fascismo em Portugal, que durou 48 anos, que atravessa os anos 30 até chegar a 1974, com o ditador António Oliveira de Salazar, contemporâneo do Mussolini, né? Os muchachos, os amiguinhos, do Franco, em que na Espanha teve uma guerra civil espanhola e muitas pessoas vieram para cá, nomeadamente o Eduardo Galeano. Eu não vou, vou procurar, não sei se ele era basco, mas ele era descendente, bom, enfim, não interessa agora. Depois eu num outro num outro vídeo eu falo do Eduardo Galeano. Não vou prometer que seja no próximo, não vou fazer promessas como os políticos, e vou segundo o fluxo, dando continuidade ao pensamento. O Oliveira Salazar era contemporâneo do Mussolini, do Franco e do Hitler e do Getúlio Vargas aqui no Brasil, que foi um ditador que teve dois mandatos, um mais populista e outro mais ditatorial. Aí eu também, num outro vídeo, poderemos falar sobre um livro que é Olga Benário, escrita por não lembro agora o autor, vou procurar, que também trouxe da biblioteca. Este vídeo eu dedico como eu falei, às minhas avós. Esta é a minha avó, esta sou eu. 2 meses depois de eu nascer, ainda no fascismo, mas o fascismo já estava se despedindo. Aqui se vê 2 meses. Eu falei da coincidência das datas, do 24 de abril de 1974, que é quando o movimento das Forças Armadas invade, não é, os quartéis e põe fim à guerra e ao fascismo. E também tem ainda uma outra, e com o 24 de abril, no primeiro contacto com os povos originários do Brasil, tem uma outra data que eu nasci nesse mês, em setembro de 1973, 11 de setembro. Em setembro, no 11 de setembro de 1973, subia ao poder um outro ditador, tão nefasto como Hitler, um ditador chileno, Augusto Pinochet. Ele nunca chegou a ser julgado. E agora eu também me pergunto até que ponto é que os julgamentos eles são efetivos, ou tem que haver uma mudança na mentalidade, né? Aí podemos ir também lá na Hannah Arendt,
não é? A banalização do mal, da maldade. Esta é a minha avó em novembro de 1973. E o 11 de setembro de 2001, né? Esta é a minha avó em novembro de 1973. Em abril de 1974, no dia 25 de abril, ela escutou na rádio que não era para sair de casa e foi avisar os meus pais para não sair de casa. E sendo que eram essas as ordens para serem feitas. Só que o povo saiu à rua. O povo se juntou ao movimento das Forças Armadas. De 24 para 25 de abril, teve 2 sinais de 2 músicas na rádio para o movimento avançar. A primeira foi do Paulo Carvalho. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou. Era uma música do Festival da Canção. Este era o primeiro sinal. O segundo sinal era deste querido, ilustríssimo cantor, compositor, humanista, José Afonso. José Afonso foi o que foi: cantor, poeta, músico, lírico, militante, antifascista e anticolonial. Na mocidade deu vivas a Salazar, como muita gente deu vivas a Hitler. Só que as pessoas podem tomar consciência, então não tem problema nenhum que em um momento as pessoas estão equivocadas por propaganda. A questão é a gente tomar consciência e autonomia. Mais tarde foi libertário, anarquista por vocação. Por vocação. Por, espacinho, vocação. Não é provocação, é por vocação. Embora, por que não provocação? Porque ele também nunca se aliou ao Partido Comunista. Isso também é importante falar, porque quando o movimento das Forças Armadas dá esse golpe, o Partido Comunista Português, num período provisório, PREC, sobe ao poder. Grândola Vila Morena, que é a música que eu já canto um pouquinho, claro, era o segundo sinal para o movimento, as tropas avançarem. Mas ele nunca teve, o José Afonso nunca teve ligado ao Partido Comunista. E a revolução foi feita, efetiva, foi disputada pelo movimento das Forças Armadas e ao qual o povo se juntou. Que muitos estavam despolitizados, então também é importante, porque tem um documentário, eu uma vez assisti na Cinemateca Portuguesa em Lisboa, que é um documentário brasileiro com imagens de arquivo da época, e o realizador perguntando para um menino o que é que ele achava da liberdade, ou seja, existe, fazendo perguntas políticas, sendo que a maioria das pessoas não estava politizada. Algumas estavam, mas muitas não estavam. Porque era proibido, era censurado, as pessoas eram torturadas, mortas. Então isso é muito importante quando a gente faz piadinha, a gente, salvo seja, no Brasil de português, ou que o português todo é um explorador, teve muita gente antifascista lutando pela nossa liberdade. E talvez os seus avós tenham fugido para cá, ou fugido da miséria, da fome, ou muitas vezes até por perseguição política. Você já se perguntou sobre isso? As pessoas cujos familiares fugiram por perseguição política, elas sabem, né? Mas se a pessoa está saindo de um lugar por fome e miséria, é porque essa pessoa não vive, esse país não vive dos benefícios das colónias. A segurança social não é paga pelos benefícios da colónia, como eu já escutei aqui alguma vez. Isso é ainda para mais uma pessoa que tem acesso ao ensino. Então é muito importante a gente se educar
E não é só na escola, é a gente se informar agora com todas estas tecnologias e estes meios. Mais tarde foi libertário anarquista por vocação, uma personagem inquieta e devoradora das suas próprias angústias, homem de uma só e longuíssima solidão, sonhou o nascimento como quem sonha até a morte. Este livro é sobre a obra dele. Ele foi professor. Ele começou tocando 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, viva a liberdade. Ele viveu em Moçambique, ele esteve do lado dessas lutas pela independência, como ele, outros companheiros. Temos aqui o José Mário Branco, o Fausto, o Adriano Correia da Oliveira, o Fanhais. Esta é uma outra. É um livro que foi publicado pelo Jornal Público, um jornal português, de uma dissertação do Eduardo Raposo, O Canto de Intervenção, que acontece entre 1960 e 74. É uma viagem por uma memória coletiva recente, tão recente que permite que muitos dos protagonistas e ou observadores possam reconhecer e até reconhecer-se nos passos da história. É certamente uma vantagem para o historiador ter vivas e disponíveis as fontes da história, mas esse mesmo facto fará seguramente com que algumas passagens da dissertação levem polêmica face aos depoimentos das fontes orais. Que viva a polêmica, desde que seja construtiva. Não é só opinar por opinar, bate-boca. Opinar tem a ver com a gente se fundamentar. Se a pessoa falar assim, eu sou a favor dos campos de concentração, é uma opinião, sei lá, é tão horrível alguém a ser a favor disso, né? Mas pelo menos ele tem uma opinião que existe um campo de concentração. Tem nazistas que falam que não existiu campos de concentração. E a polêmica ela tem que ser dialógica, de diálogo. Que viva a polêmica e que da discussão nasce a luz. Então, a democracia ela não tem a ver com uma imposição. E isso ainda vem outra história, que é assim, a pessoa pode não ser comunista, ou pode não ser socialista ou social-democrata, mas ela tem que saber o porquê que não quer aquilo. E também tem e saber dialogar de uma forma democrática. E para a gente saber falar de uma forma democrática, a gente tem que se instruir, educar. Então, eu também dedico a esta minha avó, e esta minha bisavó também, paterna, e estas primas, né, da minha avó materna. Provavelmente, eu sei que a minha avó era analfabeta. Ela não sabia ler. E provavelmente essas eram pessoas do campo. Aí do seu lado, mesmo que você tenha ascendido na classe social por motivos vários, à custa do trabalho, beleza, honestamente, beleza, a gente ter consciência de como é que a gente adquire o nosso bem-estar material, e hoje a gente também tem que se perguntar até que ponto é que esse bem-estar material, dentro desse consumo exacerbado, ele é viável e é saudável. Mas assim, a gente se conhecer e a gente celebrar a vida e honrar a vida é a gente não esquecer de onde vieram os nossos avós, os nossos pais e todas as circunstâncias e vicissitudes e obstáculos. A mim, né, eu fico um pouco assim constrangida quando vem com a piadinha de português, porque muitas vezes são pessoas que são de origem portuguesa, cujo avô veio com 12 anos atravessando sozinho no navio até chegar aqui e ralando para estar aqui, como os italianos, como os japoneses. Então, o povo brasileiro é muito bonito, tem muita diversidade, não é todo homogêneo.
É a gente honrar as nossas raízes, é fazer diferente e saber que essas pessoas também foram vítimas de exploração. E também temos consciência quando estamos explorando. Porque também não é só levantar bandeiras, mas quando chega na hora de pagar a quem nós estamos contratando, não pagamos. Ou então pagamos qualquer coisa. Ou estamos te dando uma oportunidade. Principalmente no meio da arte. Isso acontece muito. Então a gente, nesta quarentena, se rever e viva a liberdade. Aqui e além mar. A liberdade de pensar. Por isso é que também os regimes autoritários, totalitários, comunistas não se ingraram. Que a gente, ontem eu escutei uma coisa muito bonita num áudio, numa entrevista do Krenak, em relação ao Sudeste, não é? Do Brasil, com o resto do Brasil, que quer engolir todo mundo, como é que você quer ter parcerias com outras pessoas, com outras, com outros grupos, se você quer engolir? Isso serve para tudo. Serve para tudo, para relações familiares, pessoais, de amizade, de casal. Como é que eu quero estabelecer, construir algo com alguém se eu quero engolir a pessoa? Viva a liberdade de expressão, com respeito mútuo. E aí a gente continua na caminhada, sem impor as nossas ideias e pensarmos juntos sobre elas, para que se torne um mundo emocionalmente mais sustentável, com conhecimento e principalmente sabedoria. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais.